Estou começando hoje aqui com o meu filhotinho, Spock, 4 meses de idade, né? Nasceu em novembro aqui, né? Filhote da minha gata que eu resgatei. Olha que coisa mais linda de gatinho. Esse é o Spockinho. Tem 3 filhotes, mais 2 fêmeas. Esse é o macho. Nas próximas aulas eu vou mostrar os outros. Mas ele é um amorzinho, né? Olha que coisinha linda. Deixa eu colocar ele aqui junto com a irmãzinha dele, né? Vem aqui, vem. Vou lá mutar você. Então vai você agora. Olha lá, esse aqui é a Ágina, a irmãzinha dele. Olha que coisinha linda. Também 4 meses. Está aqui, fica aqui no estúdio, não sai daqui, deixa com a gente. Os filhotes da Tequinha. Deita aí. E vão na caminha deles ali. Bom, pessoal, hoje, a nossa aula de hoje, então, é sobre a abertura da terceira visão e a mediunidade como ferramentas para o despertar espiritual. Muito bem. Então, nós devemos compreender que existem 2 tipos de médiuns, né? Existem os médiuns que nós chamamos de naturais, cuja mediunidade já se mostra desde a infância. Caso de muitos médiuns famosos que a gente tem no Brasil e que, ao contar a sua história, nós sabemos que desde criança essa mediunidade, essa paranormalidade já se manifesta, sem que ele tenha feito nenhum esforço para isso, né? Eles já, quando crianças, já são videntes, quando crianças já tem projeção astral e várias experiências, então, de ouvir espíritos, de falar com espíritos e de pessoas que ele não tem noção que estão mortas, né? Então, esse é o tipo de mediunidade natural, onde o indivíduo não precisa fazer nenhum esforço e ele já vem com essa mediunidade, tá? Agora, um dos fatores importantes dessa mediunidade natural é o que ele vai fazer com ela, né? Por exemplo, existe muita mediunidade natural que se manifesta em crianças, porém, se ela fizer parte de uma comunidade religiosa católica, ou de uma crente, que a gente chama de crente, né? Os evangélicos, eles vão procurar reprimir essa mediunidade, porque eles não entendem essa mediunidade como uma ferramenta, como um presente divino, e vão encarar essa ferramenta como uma ferramenta do demônio, do Satanás, essa coisa toda, né? Então isso pode ser algo muito ruim, né? Uma pessoa que não tem uma capacidade filosófica ou uma compreensão de sua mediunidade, ela pode barrar isso por uma questão fundamental, que é o medo. Quando você incute o medo neste indivíduo, o medo do demônio, do Satanás e fenômenos transcendentais, essa pessoa cria uma barreira psicológica tão grande que essa mediunidade, ao invés de elevar esse ser e conduzi-lo à iluminação, pode conduzi-lo a um estado de loucura, de demência, de perturbação e até de esquizofrenia. Ok? Então, a mediunidade não trabalhada corretamente, ela pode mais prejudicar do que auxiliar o indivíduo numa evolução espiritual. Eu tenho visto muito isso por aí. E nós temos o segundo tipo de mediunidade, que é a adquirida. O que é uma mediunidade adquirida? É uma mediunidade onde o indivíduo constrói essa mediunidade ao longo da sua vida. Ele trabalha incessantemente para o despertar da terceira visão e da sua capacidade, ou de psicografia, ou de incorporação. Muitos médiuns descobrem essa capacidade na fase adulta. Eu tenho pessoas que descobriram que são médiuns, são 60, 70 anos, vão lá num centro espírita e acabam incorporando, acabam passando por uma experiência mediúnica, né? Então, não há idade para a mediunidade se manifestar, né? E também
eu acredito que a melhor mediunidade é a mediunidade adquirida, porque a pessoa, ela se prepara, né, para a chegada da mediunidade, para essa chegada. Então, uma pessoa que vai estudar, uma pessoa que sabe o que é, uma pessoa que vai em busca ele quer essa mediunidade, ele quer usar essa ferramenta para o seu progresso espiritual e também, em muitos casos, ajudar e auxiliar a vida de outras pessoas. Então, a mediunidade adquirida, ela pode ser adquirida com mudanças, né, de vida, de foco, onde você passa a focar a sua jornada pela vida no processo espiritual, quando você foca a sua vida no espiritual. Então aí você vai fazer mudanças, né? Você muda a sua alimentação, né? Você começa a fazer práticas espirituais, né? Como yoga, tai chi, meditação, né? Você faz atividades como cursos que a gente dá sobre projeção astral, né? Então todas as atividades que vão levar o indivíduo a um desenvolvimento daquilo que nós chamamos de terceira visão, né? Que é a visão espiritual, e a própria mediunidade em si, incorporação, né? Psicografia e outras coisas, né? Muito bem. Então, nós precisamos compreender que a mediunidade, quando ela vem de forma natural, como eu falei para você, ela tem todos esses aspectos. Você, às vezes, não pode confundir um médium com um sábio. Porque, às vezes, os médiuns são confusos, são perturbados, são pessoas que carregam muitos problemas pela vida, pessoais, problemas comportamentais, né? Então, essa pessoa, ela é uma pessoa comum, ela não usa muito a ferramenta da mediunidade para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal como ser, como alma. Ele acaba simplesmente se tornando um médium inconsciente, onde o espírito incorpora, dá as mensagens, faz, e ele nem sabe o que aconteceu, o que rolou, e às vezes ele nem aprende muito com aquilo que está acontecendo. Eu acho interessante a mediunidade adquirida, porque a mediunidade adquirida ela é construída ao longo da vida, né? O indivíduo se prepara, o indivíduo estuda, ele evolui, ele cresce espiritualmente, e como, né, última etapa dessa jornada, advém a abertura. Ok? Então a abertura mediúnica, a abertura terceira, se torna, ou seja, o ápice da sua conquista espiritual. E quando ela vem neste momento, nesse ápice, ou seja, existe toda uma base pronta, preparada para se entender, para se usar melhor a mediunidade e essa abertura de consciência. Ok? Então, fundamentalmente, no campo daquilo que a gente chama de mediunidade no mundo e no Brasil, esse é um panorama bastante interessante. Nós conhecemos muitos sábios, eu conheço muitas pessoas sábias, né, que eu aprendi muito com elas, professores de yoga, né, muitos mestres mesmo que eu encontrei pela vida. No entanto, eles não eram médiuns, tá? Eles não eram médiuns, sacou? Ele não manifestava fenômenos paranormais através dele, né? E muitas vezes eu encontrei excelentes médiuns, muito bons médiuns, mas que não sabia nem ler nem escrever. Vocês estão me entendendo? Tinha uma baixa cultura, era uma pessoa que não sabia como utilizar esse dom mediúnico para levar isso para outras pessoas, para divulgar a mediunidade com profundidade. Porque, claro, quando você vai falar, quando você vai ensinar, você tem que ter um dom para isso também, né? Então você tem que ter uma ferramenta chamada cultura, você tem que ter conhecimento,
né? Para fazer o trabalho bem feito. Né? Então, a mediunidade, ela não é sinônimo de cultura. Você pode aprender com a mediunidade, mas tem pessoas que são médiuns e não aprendem com a sua mediunidade. É interessante isso, mas é uma observação que ao longo da minha vida, da minha pesquisa, eu me confrontei com todo tipo de médium que vocês possam imaginar. Sabe? Desde médiuns muito sábios, médiuns muito inteligentes e médiuns egocêntricos pra caramba. Sabe aqueles médiuns egocêntricos, estrela, astro, né? Que tem o ego desse tamanho, sabe? Aquela coisa toda. Entendeu? E o verdadeiro sábio, né? Como Lao Tzu diz, é aquele que é mais humilde do que qualquer pó de areia pelo chão, né? Então nós temos que aprender muita coisa antes da mediunidade. Por isso que eu gosto muito desse processo número 2. Eu gosto de construir a mediunidade, e a terceira visão e essas capacidades mediúnicas, elas acontecem como o florescer de um processo evolutivo. Ok? Então você planta uma semente, você passa a vida regando essa semente, trabalhando essa semente, essa árvore vai crescer, e na devida época, na devida estação, ela vai dar flores e vai dar frutos. Assim é a construção da mediunidade, assim é a construção da abertura da terceira visão para um processo sério. Por isso que eu gosto das escolas iniciáticas do passado. As escolas iniciáticas que tinha toda uma preparação do aluno, todo um treinamento, todo um ensinamento filosófico, para aí sim a mediunidade e a paranormalidade se manifestar com segurança e com equilíbrio na vida dessas pessoas. Ok? Muito bom. Vamos lá. Então, vamos falar daquilo que nos interessa, da mediunidade adquirida, né? Que é a mediunidade onde você treina, onde você trabalha para isso, que é o que interessa em nossos cursos, né? Muito bem, vamos lá. Eu vou fazer uma análise da seguinte maneira. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu vou dizer que vou trabalhar com energia, uma coisa chamada energia da consciência. Tá? Eu vou dizer o seguinte, que, por exemplo, quando você está acordado, a nossa mente, nosso padrão de consciência opera num nível de energia, que eu vou chamar de E1. Tá ok? E tudo que acontece de noite, tudo que você faz na projeção astral, tudo que está conectado com vidas passadas, está nesse nível E2 de energia. Onde E1, presta bem atenção, é muito importante, vocês sabem que E1 é maior do que E2. Tá ok? Então, essa energia, ela tem a ver com esta equação, uma constante, não é o H, é uma certa constante vezes a frequência de oscilação desse nível de consciência, desse padrão de consciência, quando eu encaro ela como uma entidade quântica. A consciência como uma entidade quântica. Então ela carrega um padrão de energia vibratória, oscilatória, que tem a ver com a frequência característica dela. Então, aqui eu tenho uma constante vezes uma frequência F1. E aqui eu tenho a mesma constante vezes uma frequência F2. Claro, se é constante, se eu disse isso, então eu posso dizer simplesmente que F1 é maior do que F2, que são diretamente proporcionais. Ou seja, a frequência de quando a sua mente está acordada, ela é muito alta. Frequência alta significa assim, oscila muito, ela é muito agitada. Uma frequência menor, ela é uma frequência que oscila mais devagar. Então, para atingir esse estado, a nossa mente tem que dar um salto quântico. Ela tem que dar um salto quântico na consciência.
Ok? E vocês sabem que salto quântico, você precisa ter um certo padrão de energia para perder em pacote. Quando perde, salta. Então, é por isso que você precisa baixar a frequência. Então, esse salto quântico, você precisa baixar a frequência. Então, é por isso que todas as práticas orientais têm a ver com relaxamento. Então, você vai fazer o Tai Chi, você faz ele muito devagar, calmo, para ir diminuindo essa velocidade, essa frequência mental. Você vai para o yoga, é a mesma coisa, aquela coisa calma, academia tranquila. Não adianta fazer yoga, botar batuque, batistaca para fazer yoga. Né? Que nem o cara vai fazer herói. Né? Então, são duas práticas completamente opostas. A ginástica ocidental, todas essas músicas, né? O cara vai agitar, fica pulando na ginástica inteira, de você fazer uma prática espiritual. Tai Chi é uma prática espiritual, Yoga é uma prática espiritual. Não é uma ginástica. Não confundam. Aí o indivíduo vai procurar baixar toda a frequência cerebral, toda a frequência energética do seu corpo, para que em determinado momento, quando a frequência atinge aquela característica específica, ao salto. E quando há o salto, o indivíduo expande a sua consciência, ele tem um insight, ele tem uma experiência mediúnica, ele tem uma percepção aflorada. Entendeu? Este salto tem a ver com acessar seus níveis superiores de consciência. Tá ok? Agora eu vou explicar como que funciona a terceira visão. Tá? Ela está muito associada a isso também. Por isso que às vezes as pessoas conseguem mais ver espíritos, ter aura quando está muito calma, muito tranquila. Quando está muito agitada, ela não vê nada. Mas agora que ela para, ela relaxa, ela vê vulto, ela vê coisas, vê objetos, começa a ver a aura das pessoas. Ou seja, começa a ter uma abertura da terceira visão. Tá? Ok? Então é isso. Então vamos lá. Por isso toda atividade é baixar a frequência. E a meditação é o ponto auge para nós entrarmos nesse processo de salto quântico da consciência. Bom, como que funciona a terceira visão? Então nós temos que entender a visão do espírito. Quando o espírito está fora da matéria, há um olho central na testa que tudo enxerga. Ele é sensível a um tipo de radiação. Quando, presta atenção, esse espírito entra num corpo material, eu vou tentar dizer para você o que acontece. Quando ele vai entrar no corpo material, é como se ele entrasse dentro de uma caixa totalmente escura. Esse olho, ele se fecha dentro de uma caixa totalmente escura e o espírito não mais enxerga pela sua terceira visão. Ela está bloqueada a hora que ele entra no corpo físico. Entendeu? Então o ideal é o quê? Estando no corpo físico, romper ou sair fora dessa caixa. O espírito tem que experimentar ou abrir essa caixa e libertar-se. Porque quando o espírito, é como se a consciência dele, que é como se a pálpebra do terceiro olho fechasse a hora que ele entra dentro do corpo. E ele não consegue abri-la, porque existe uma barreira prendendo este olho fechado. Isso faz parte do projeto de sacanagem que fizeram com a gente. Projeto de reencarnação, de encarnação na matéria. Fechar o olho do espírito. Não deixar o olho do espírito ser usado. Porque aí, o que ele faz? Aí ele pega o olho físico da pessoa, que só vê uma faixa de frequência, não vê espírito, é o olho físico.
Aí esse olho físico manda um sinal elétrico para o córtex cerebral, que faz a interface para a zona de percepção do terceiro olho, e eu só vejo aquilo que este olho físico permite que eu veja. Eu não vejo espírito. Eu não ouço espírito, porque não é terceiro olho, terceira visão, está intimamente conectada com a terceira audição também, com a audição. Porque é a terceira audição. Porque você não escuta com esses ouvidos, você escuta com outro ouvido, que é o ouvido interno. É a mesma coisa com o terceiro olho. Então, não só terceiro olho, como o terceiro ouvido. Que ver é uma coisa, escutar é uma coisa. Porque tem muita gente que não vê e escuta. Tem muita gente que vê, mas não escuta. Tem que juntar os dois. Senão ele tem que mandar o espírito escrever, né? Igual a surdo, né? O cara escreve, mostra para você, escreve e mostra para você. Você não escuta? Né? Aí manda o espírito escrever plaquinha, tem que andar com plaquinha o espírito para conversar com você. Né? Aí é ruim. Então, qual o segredo? O segredo da prática espiritual é quando você mesmo, né, no estado, você dá essa baixada de frequência na meditação, este olho rompe essa caixa, e é como se ele saísse fora da caixa. Ele dá uma deslocada, ele sai fora da caixa, e esse olho abre-se, e ele vê, interage com o espírito. Tá ok? Então isso é a prática espiritual. A prática espiritual é dar um jeito de romper com essa caixa em vida, certo? Isso é o segredo dos grandes mestres. Este é o segredo dos grandes esoterismos, das grandes escolas iniciáticas. É como realizar essa abertura, né? Como fazer essa abertura, como romper essa caixa, né? Então aí, os mestres, na verdade, existe um segredo aí, tá? Que o plano espiritual sabe. É como se fosse um parafuso. Desconectou aquele parafuso, até a visão abre. Mas só que nós não sabemos aonde está esse parafuso e aonde apertá-lo. Então tudo é uma questão de sabedoria. Tudo é uma questão de você interagir com o plano superior. E esse plano superior, na hora H, na hora certa do seu cume evolutivo, eles vão lá e abrem essa caixa para você. Então, uma vez a caixa aberta, ela pode não se fechar jamais. Aí você simplesmente acordar um dia e começar a ver tudo o que está no lado invisível. É exatamente como um cego de nascença acordar um dia, depois de uma cirurgia muito bem feita, e ele passar a enxergar e ver tudo o que ele nunca viu antes. Pira. Um cego de nascença, quando volta a ver, sabia que ele tem uma dificuldade extrema de andar? Ele cai facilmente, porque ele não tem noção da visão. Quando a gente está desde criança, você olha os objetos, você tem noção de distância. O cego, ele não tem noção de, quando ele volta a enxergar, este olho, ele não tem as noções. Ele pisa torto, tal. Ele tem que reaprender tudo de novo. Ele tem que aprender a caminhar, a confiar na visão, que ele nunca confiou na visão, né, porque ele nunca teve. Você está entendendo? Teve muitos casos interessantíssimos de pessoas que voltaram, que nunca enxergou na vida e depois de uma cirurgia voltar a enxergar. Nossa, é um universo novo que abre para o cara, mas ele tem que reaprender. O cérebro não está acostumado, entendeu? O cérebro não está treinado com essa ferramenta nova. Da visão normal mesmo, do cego de nascença. E com a terceira visão é a mesma coisa. Você não está acostumado, o que você vai ver em outra dimensão, uma outra realidade. O seu cérebro tem que acostumar com essa perceptividade. Por isso que em muitos casos vem o medo, você se assusta, você não sabe o que é, você não tem parâmetros. Imagine você ver uma pessoa flutuando na sua frente. Isso é fora do nosso padrão de realidade, né? Cara, nossa, o que é isso? Que esse cara voando, flutuando na minha frente, sabe? Então, tem um monte de coisa
que você tem que se acostumar, porque não é normal, é tudo fora do normal, né? Por isso que eu acho mais interessante você ter uma mediunidade adquirida, porque você se preparou, você treinou, é como se fosse uma escola iniciática. E no auge dessa coisa, o plano espiritual e teu mestre tem a chave. Vocês sabiam que existe, por exemplo, toques, mantras, que relaxa você. Quando esse mantra for pronunciado, você pula automaticamente fora do corpo. Mas só que esses mantras são secretos. Ninguém vai ensinar para você. O plano astral proíbe. A mesma coisa, técnicas para abrir certas coisas. A gente os mestres não ensinam, não passa para vocês. Por exemplo, se o mestre me ensinasse, eu jamais poderia ensinar isso para vocês. Esse é chamado pulo do gato. Né? Por quê? Essa é uma coisa que advém no topo de um caminho iniciático. Você não pode dar essa ferramenta para o cara que está começando. Ele vai se matar com a ferramenta, ele vai ficar louco, ele vai ficar perturbado. Por isso que os mestres não dão essa chave, a não ser quando o discípulo estiver pronto. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando que um espírito, um guia espiritual resolve incorporar em você? Quando que um guia espiritual resolve psicografar através de você? Quando você estiver pronto. Certo? Isso no caso do adquirido, né? No médium natural. Né? Médium natural, já desde criança, tem que já pega ele pronto, na marra. Você está me entendendo? Né? Se você pegar o Chico Xavier, por exemplo, o Chico Xavier passou a psicografar depois de muito tempo. Né? Depois que ele foi lá no centro, que o cara começou a ensinar ele, leu o livro de Kardec, aí que ele começou a passar a experiência de psicografia, porque ele era vidente, só de criança ele via os espíritos, né? Os espíritos falavam com ele e tal. É igual a história da Maria Bernadette, lá na aparição na França, lá, né? Entendeu? Coitadinha, ela era ignorante para burro, não sabia nem ler e escrever. Ela mesmo falava, por que a Virgem Maria escolheu eu? Que eu sou uma pessoa tão atrasada, tão ignorante, mas por que a Virgem Maria foi escolher justo eu para essa missão? É muito engraçado. Ela mesmo fala assim, na realidade, é muito da Maria Bernadette. É legal pra caramba a história dela, sabe? Da aparição na gruta lá, você tá entendendo? E só ela via. Mas você veja bem, católica, fervorosa, não sabia trabalhar com essa mediunidade. Para ela era uma loucura isso. Ela não tinha cultura nenhuma, coitada. Ela não tinha cultura nenhuma. Ela realmente não sabia nem ler e escrever. Entendeu? Depois que ela entrou no mosteiro, lá que ela foi aprendendo, que ela foi e tal. Mas... E a vida inteira ela era doente, ela tinha problema no pulmão, sabe? Acho que, ou seja, ela era fraquinha, não podia fazer muito esforço físico, que ficava doente. Então ela falava assim, por que Deus não me leva? Eu não presto para nada aqui nesse mundo mesmo, sabe? Eu não presto para nada, eu quero ajudar minha mãe para trabalhar, não posso, um monte de coisa não podia. E ela foi reclamar, o padre levou ela para o mosteiro, sabe? Para cuidar dela, para dar educação, né? Porque ela era uma família pobre, que não tinha onde cair morta, né? Não tinha como dar cultura e tal, né? E o padre foi ensinando ela, e um dia ela estava lá triste, né? Falando assim, mas padre, por que Deus me escolheu, né? Por que a Virgem Maria me escolheu? Se eu não presto para nada, não tenho nada, patati patatá, patati patatá. Aí o padre deu uma lição de moral nela, falou, olha, filha, nos filhos de Deus, Deus nunca fez a imperfeição. Existe algo muito valioso dentro de você, que você não descobriu ainda, mas Deus descobriu esse diamante, essa coisa rica que existe dentro de você. Por isso, Ele procurou você. Agora, cabe você a descobrir essa pedra preciosa, esse valor que Deus viu em você e que talvez você não veja, não esteja vendo em você. Então, foi uma lição muito interessante. Tem um filme que passa da história, é muito legalzinho a história. Porque é aquela velha história, todo mundo, cara, tem algo que pode ajudar, que pode fazer por si mesmo e pelos outros. Por isso, é você buscar o conhecimento.
Você tem condições de estudar, tem condições de praticar, tem condições de buscar esse conhecimento, que está e sempre esteve dentro de nós. Não importa o nosso nível cultural que a gente se encontre. Sempre é um momento de partida para buscar esse conhecimento. Isso que eu acho interessante. Vocês querem fazer perguntas? A gente vai conversando em cima disso também. Tá? Professor, quando a busca pela mediunidade é mais adquirido, acaba adquirindo assim mesmo durante a vida, e por que isso acontece? Como é que é? Volta. A pergunta. Quando a busca pela mediunidade é adquirida assim mesmo durante a vida, o porquê disso acontece? Porque você buscou. Porque mediunidade adquirida é uma mediunidade que você busca ela. Você trabalha para conquistar ela. Não é a mediunidade natural, que é aquela que vem com você desde criança, que ela acontece. Você buscou, você procurou, você foi fazer um curso de médiums, você entrou no centro espírita, você quer ser médium, certo? Geralmente, os espíritos chegam assim para você e falam, olha, você é médium, tá? Você tem uma força e você tem que treinar agora. Então, tem gente que tem uma facilidade maior, então o cara vai lá, faz um curso de médium, treina e vira médium mesmo, tá? Então, você tem que buscar. A adquirida é você que busca. Se você não quiser, a mediunidade não vai aparecer nunca em você. O Sai Baba era um avatar iluminado na visão do professor? O lance é o seguinte, esse conceito de avatar iluminado, sabe, é um conceito muito subjetivo, tá? Na Índia, né, aqui, pessoas que fazem fenômenos de materialização, você vê, o Thomas Green Morton faz muitos fenômenos de materialização e tudo mais, e nem por isso ele é considerado um avatar. Por exemplo, agora você vai na Índia, quantos mestres indianos eu conheço? O Osho era um deles, por exemplo, que tinha um discurso maravilhoso, tinha um nível de sabedoria maravilhoso, certo? Embora tenha cometido alguns erros que a gente viu por aí nos filmes dele, nesse documentário, mas, tirando isso, ele trouxe uma mensagem fantástica para o Ocidente, senão ele não levava 10, 30 mil pessoas, não acha nada dele. Certo? E nunca ele mostrou um fenômeno mediúnico, um fenômeno paranormal, um fenômeno que quiser que seja. Você está me entendendo? Então, o conceito de avatar é um conceito muito subjetivo. Agora, o Sai Baba era extremamente, fazia alguns fenômenos, materializava alguns objetos, mas ao mesmo tempo ele tinha a famosa doutrina indiana clássica, que é a doutrina indiana da devoção, do processo devocional, que é um pouco diferente daquilo que o Osho levava e outras correntes levavam. Certo. Aqui no Brasil, quantos médiums nós não tivemos? Por exemplo, o Zé Arigó. O Zé Arigó, no processo de cura, é um dos maiores médiums que nem na Índia teve igual. Você pode chamá-lo de avatar, então. Você está entendendo? Se você chamar o Sai Baba de avatar, você vai ter que chamar o Zé Arigó de avatar, você tem que chamar o Chico Xavier de avatar, você tem que chamar o baiano aí, o Divaldo de avatar, porque todos eles demonstraram uma paranormalidade e um grau de amor, de espiritualidade intenso, tá? Esse é o ponto-chave da questão. Então, é o conceito que você dá para a palavra avatar. Qualquer um pode ser médium, bastando apenas se desenvolver, ou precisa ter alguma sensibilidade? Não, teoricamente todos podem ser médiuns, porque o terceiro olho todos têm, a terceira audição todos têm, e a capacidade de interação todos têm. Ela está adormecida, né? Nós temos que trabalhar ela para que possamos acordar deste sono denso na qual mergulhamos aqui na Terra, na encarnação. Isso é a sua escolha, você faz as escolhas da vida. Se você passar uma vida e nunca se interessar por isso, gosta de futebol, vai jogar futebol, a mediunidade não vai aparecer. Agora, se você é um indivíduo que foca a sua vida, grande parte da sua energia, num treinamento especial, numa escola iniciática, onde o seu objetivo maior
é essa abertura, esse desenvolvimento, é claro que você está alimentando o desenvolvimento. Então, isso depende de você. Todos são. Quem trabalha, recebe. Quem não trabalha, não recebe. Professor, não seria um equívoco o conselho kármico encarnar médiuns em famílias que acabam demonizando a mediunidade ao invés de ajudar a pessoa a desenvolver essa mediunidade? Então, aí que tá, né? O que é o karma, né? Às vezes uma abertura pode ser um karma e não dharma. Depende de como você encara a posição. Você encarnar numa família de crente que se torna médium, é uma desgraça total, né? Claro, você não vai ter apoio nenhum, você vai ser pisado. O próprio Chico Xavier, quanto apoio ele teve quando era infância? Nenhum. Né? O padre só encheu o saco dele, né? A família era uma desgraça, certo? Do Chico. Não entendia nada do que estava acontecendo. Muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalhava. Né? É claro, não é difícil realmente, é difícil. É um processo que o indivíduo tem que romper, ele tem que vencer. Aí o médium natural, ele está passando por uma experiência kármica também. Tá? Se for da vontade dos mentores, eles conseguem despertar ou adormecer a mediunidade de uma pessoa quando quiserem? Claro, quando quiser. Opa, eles têm as ferramentas para fechar e abrir o médium, a hora que quiser. Por exemplo, eu participei de um fechamento de uma mediunidade. Já. Tá? E essa pessoa um dia pode até dar esse depoimento, um dia que eu encontrá-la, ela pode chegar aqui e dar esse depoimento para vocês. Eu vou procurar encontrá-la, né? Eu vou gravar um depoimento com o celular dela para vocês e vou colocar. Eu vou contar para vocês como é que a gente bloqueou uma mediunidade. Que para vocês pode ser uma coisa esquisita, estranha, né? Na década de 90, como 90, 91, eu tinha um espaço na cidade de São Paulo. E eu fui procurado por uma senhora que estava tendo muito problemas com sua filha de 14, 15 anos, que tinha uma mediunidade de incorporação. Ela frequentava um centro de Umbanda e a filha passou a incorporar, mas em qualquer lugar. Incorporava na escola, incorporava na rua, e isso estava atrapalhando demais a vida daquela jovem. Imagine se numa sala de aula a menina incorpora lá e começa a falar estranho, as amigas correm tudo de medo, aquelas certo? Não estão preparadas para isso. E ela não tinha controle dessa mediunidade. E ela disse que o próprio centro espírita não conseguia bloquear, foi em tudo quanto é lugar, não conseguia. E um belo dia ela foi no meu espaço e pediu se eu podia ajudá-la. Aí, junto com os meus amigos espirituais, e geralmente foi o Grayzinho, né, que naquele dia nós bloqueamos a mediunidade dela e nunca mais ela incorporou a partir daquele dia na rua, de qualquer forma. E isso, quando ela atingisse uma maioridade e um nível maior, e nós percebíamos que ela fizesse a escolha de ir para o caminho espiritual, aí nós abriríamos de novo essa mediunidade dela, e foi exatamente o que aconteceu. Quando essa menina atingiu uma certa idade, um certo equilíbrio emocional, tal, ela voltou a ser médium, e é uma médium até hoje de centro de Umbanda, de centro espírita. Tá? Então, é claro, os caras conhecem, sabem as ferramentas para abrir e fechar uma pessoa a hora que quiser. Ok? Professor, nos meios espiritualistas se fala que os médiuns inconscientes cada vez mais raros e cada vez mais serão semiconscientes ou mesmo conscientes. Isso é verdade? Olha, o lance é o seguinte. O médium, para fazer um trabalho bom, ele deveria ser, ou de incorporação, por exemplo, de psicografia, totalmente inconsciente, porque daí a consciência dele não atrapalha a personalidade do espírito que está usando aquele corpo para fazer um trabalho de comunicação e trazer uma mensagem para todos nós. Então o médium inconsciente nesse caso, ele é mais confiável. Aquele médium que fica semiconsciente, fica ali, você não sabe quando que ele está criando uma persona, quando que é um espírito falando, ou quando que é ele que está participando dessa mensagem. Entendeu? Então,
O verdadeiro bom médium é aquele médium de incorporação, por exemplo, que incorpora totalmente inconsciente. Agora, o médium que usa a terceira visão perfeitamente e a audição, ele pode trabalhar a mediunidade de um outro jeito. Ele pode fazer a ponte com os espíritos, ele pode conversar com os espíritos, dar conselhos, apontar defeitos nas pessoas, falar sobre isso, sobre aquilo e orientar as pessoas sem incorporação. Você está entendendo? Ele passa a ser apenas um tradutor, vamos assim dizer, né? Quando você vai, por exemplo, num outro país, precisa falar uma outra língua, não tem um tradutor, o tradutor fica de intermediário, né? Ele pega aquela língua, fala e fala para você. Então, o médium, nesse caso, ele passa a ser um tradutor apenas, né? Ele ouve o espírito que dá os conselhos e ele reproduz os conselhos sem incorporar. Tá ok? Como podemos diferenciar se abrimos os 7 chakras ou a mediunidade de ver um espírito? Às vezes, a terceira visão, ela abre, e a audição, muito antes desse chakra superior, porque ele está antes. Então, às vezes, as pessoas vê espírito, fala com o espírito, incorpora, porque a incorporação psicográfica está ligada com esse centro aqui. Ele não está ligado com o coronário. Esse coronário é o chakra da iluminação, é o chakra da lembrança da projeção astral, é o chakra de lembrar de vidas passadas. Isso aqui é mais difícil de ser ativado. Mesmo depois de morto, o espírito não consegue ativar esse chakra de uma hora para outra. Né? Na projeção astral, o corpo etérico acompanha ou fica junto com o corpo físico? Olha, sabe o que acontece? Existe uma miscelânea, uma salada de definir corpos no esoterismo. Certo? As pessoas não sabem diferenciar corpo astral, corpo físico, o que sai, o que deixa de sair. O que sai, geralmente, é a parte espiritual. O que fica é o que está ligado à matéria. O que você vai chamar de corpo etérico? Depende do nome que você dá. O que é o etérico no seu conceito? Porque, na verdade, esses nomes que as pessoas dão são meio errados. O cara vai falar corpo etérico, corpo astral, depois corpo mental, corpo intuicional. O que tem a ver o corpo com a mente? Não tem nada a ver. O que tem a ver o corpo intuicional com a intuição? Também não tem nada a ver. É uma confusão de linguagem, de padrões que as pessoas utilizam e que só leva a uma grande confusão. Eu só numero. Eu dou número 1, 2, 3, 4, não dou nome para os corpos. Para não fazer essa confusão, vamos dizer assim, etnográfica que as pessoas fazem quando vão batizar. É a mesma coisa, cara, de falar assim, que frequência está baixa nesse lugar. O que frequência baixa do quê? Que do ponto de vista espiritual, quanto mais baixa a frequência consciencial, melhor é para atividades espirituais, você passa a vibrar numa outra condição. Né? Então tudo é conceito. No caso, esquece essa demonstração. O que é corpo físico? É corpo físico, material, vai ficar deitado na cama. A sua parte espiritual se desloca, é o corpo astral. Certo? Esse etérico, o mundo esotérico faz uma confusão danada com esse conceito de etérico. Né? Porque vem lá do éter, do conceito de éter da Idade Média, sabe? Que o Isaac Newton até usou esse conceito de éter para criar um referencial inercial absoluto, uma coisa que existisse no universo, e deu com o burro na água, todo mundo provocou éter, não existe, e é uma confusão. Então, vamos mudar um pouco esses conceitos esotéricos aí. Professor, há uma diferença entre incorporação e canalização? As pessoas dizem que sim, tá? O que é o que o pessoal chama de incorporação? Incorporação é o que o Dr. Fritz fazia. Então, incorporação, você incorpora, levanta, anda, o espírito fala, o médium não existe mais. A personalidade dele não existe mais. É totalmente inconsciente e o corpo dominado. O espírito fica lá o tempo todo, falando, conversando, com sotaque alemão, né? E fica conversando. Você está entendendo? Tá? Inclusive, um dia, tem uma demonstração muito interessante, o Gasparetto foi fazer um trabalho de pintura mediúnica em frente ao Jô Soares. E o Jô Soares fala umas 7, 8 línguas. O Jô Soares fala inglês, fala francês, fala alemão, ele fala muito que ele morou na Europa há muito tempo. Né? O Jô Soares estudou na Europa. Né? Aí, estava incorporado quem pintando? Toulouse-Lautrec.
depois Renoir, que são franceses, certo? Então, o Jô Soares quis fazer um teste, né? Começou a falar em francês, perguntar em francês para o Toulouse-Lautrec. Se o Gasparito não soubesse francês, provavelmente não sabe, mas o Toulouse-Lautrec conversou o tempo inteiro em francês com o Jô Soares. Ou seja, o Jô Soares já ficou de queijo caído. Você está entendendo? Porque o Toulouse-Lautrec falou francês e falou aquele francês arcaico do século passado. Tem mais essa. Você está entendendo? Tem umas coisas muito interessantes que demonstram a capacidade de incorporação 100% do espírito ali, com o conhecimento do espírito, conhecimento da língua e tudo mais. O que é que os americanos chamam de channeling? Canalizações. Canalizações, eu sou 50 pés atrás de um na frente. Por quê? O cara intui. Ele começa lá a escrever, estou canalizando uma mensagem, ou começa a falar, estou canalizando, falando. E é uma coisa às vezes intuitiva, não é uma coisa incorporativa. Então, todos os aspectos mediúnicos têm que ser para você estudar o que vem. Como você não é um médium, você vai participar de uma sessão mediúnica, você tem que avaliar o conteúdo do que está vindo. Está sendo bom? Está respondendo a sua pergunta? Tem uma vibração legal? Você está vendo algo de superior que está chegando através daquele médium? Isso é o que importa. Tá? Professor, as mandalas ajudam a mudar a frequência? Olha, existem, como eu falo, muitas técnicas para o desenvolvimento da terceira visão, para o desenvolvimento da mediunidade. Uma delas é mandalas, né? É o mandala yoga, né? Fala-se que o Kriya Yoga é uma técnica de iluminação. Isto é para chegar à comunicação com Deus. Um médium tem mais facilidade com essa prática? Se ele for todos os médiuns, se praticasse yoga e as técnicas, ele multiplicaria a sua capacidade, ele elevaria a sua capacidade. Se Chico Xavier parasse de comer carne, se ele treinasse yoga, fizesse um monte de coisa, a mediunidade dele ia 100% a mais do que ele já tinha. Tá? Entendeu? Porque o campo vibratório muda muito com essas transformações. E os médiuns kardecistas brasileiros nunca levou a sério esse trabalho de se auto-preparar, de se auto-transformar. Se eles simplesmente eram médios e continuavam levando a vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Eles não tinham uma escola iniciática. E se você pegar o livro do Kardec, ele é uma série de conceitos e trabalhos para o médium, mas não tem, é mais moral do que um trabalho prático, do que um trabalho estrutural de um conhecimento iniciático para desenvolver a mediunidade. Isso vem do Oriente, isso vem das escolas iniciáticas do Oriente, isso vem lá da Raja Yoga, isso vem da maçonaria, isso vem do Rosa Cruz, isso vem das escolas iniciáticas, que sabem e conhecem essas técnicas. O kardecismo não conhecia essas técnicas. Você pode ler o livro do Kardec, não tem exercício, não tem técnica, tem o treinamento do médium, que é outra coisa, diferente. Já existem pessoas em nosso planeta sendo preparadas pelo plano espiritual, que quando as peças-chave extremamente preciosas para a evolução do projeto Terra? Claro, né? Porque existem duas coisas. Existe o plano espiritual, existe os ETs, e existe quem está encarnado. Por exemplo, se a lei, vamos utilizar a inteligência, se a lei não permite que os ETs falem em televisão, como eu estou falando aqui com vocês, se não permite que os espíritos se materializem para contatar com vocês, então nós que estamos encarnados, que temos uma grande responsabilidade, né? Nós que somos médiuns temos uma grande responsabilidade de levar essa mensagem para a humanidade. Já que os ETs não podem, os espíritos não podem pela lei do karma, eu tenho que assumir essa responsabilidade.
E é o que eu estou fazendo, que eu fiz com a minha vida. Eu larguei universidade, larguei tudo porque eu foquei na responsabilidade de cumprir a minha missão. A minha missão é levar para a humanidade a ciência desse outro lado da vida, a ciência da existência real dos espíritos da vida após a morte e a ciência real dos nossos irmãos extraterrestres e quem são e qual é o papel deles junto a essa humanidade. É a grande preparação para uma transformação planetária que virá lá na frente. O meu trabalho só vai ser reconhecido daqui 50 anos lá na frente. As pessoas não vão entender o meu trabalho agora, amanhã. Quando tiver tendo todas as aberturas, o ET estiver chegando, aí as pessoas vão entender o que o Laércio fez 20, 30 anos lá atrás. Você está entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades aqui na Terra. Nós estamos aqui. Eu não posso ficar esperando o ET materializar aqui para convencer vocês de uma série de coisas. Não. Eu tenho que usar a minha inteligência, eu tenho que usar a minha capacidade de professor para instruir, para ensinar, para instigar o indivíduo a uma jornada espiritual e um processo de evolução. Né? Porque eu sou responsável, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos que estão aqui. Você está entendendo? O corpo etérico é um corpo das energias. O corpo astral é o corpo das emoções e sentimentos. Isso é tudo bobagem. Isso que você está falando é tudo bobagem. Porque quem que definiu isso? Quem que disse que o astral é das emoções? Quem que falou que o etérico? Cara, isso é coisa de livro. Isso é coisa de meia dúzia de... Não é verdade isso. Porque não te dá para confirmar essas coisas. É aquela velha história. Quando os cientistas começaram a descobrir o átomo, eles não tinham termos para explicar o que estava acontecendo lá. Eles nem sabiam o que estava acontecendo lá. Ok? Então, aí o cara chega assim, olha, essa partícula aqui, eu vou dar o nome de partícula π. Essa partícula tem uma reação assim, vai se chamar neutrino. Ou seja, as pessoas, quando a ciência começa a se deparar com algo totalmente desconhecido, ela começa a estudar, ver como que interage, como que tanto, certo? E dá nomes, e aí a gente consegue conversar e dialogar. O esoterismo não tem nada disso. O esoterismo, um indivíduo escreve um livro lá, a Helena Blavatsky escreve um livro lá, e começa a colocar todos os termos que ela acha. Você está entendendo? O que tem a ver corpo astral com intuição? É um corpo material só, a consciência, sabe? Então, eu tenho muitas críticas, porque eu sou um professor, e o professor tem que conhecer ciência. Eu sou um físico, eu sei como a ciência e o conhecimento vem desenvolvendo. Quando você pega algo que é jogado para você, ninguém explica nada, eu sou o cara que sou contra. Fala, de onde você tirou essa informação? Isso não é ciência. Certo, eu acho que a espiritualidade tem que ser ciência. Não adianta você falar, o corpo etérico tem a ver, o outro é emoção. Por quê? Mas quem que testou isso no laboratório? Quem que mostrou isso? Quem que disse que é assim? Né? Então, por isso que o esoterismo é uma torre de Babel. Cada um fala o que quer e ninguém consegue confirmar nada. Cada um escreve o que quer. É como o David Icke lá, né? Para ele, todo mundo é reptiliano, né? Todo mundo vê do que aqui, todos os Illuminati, é invasão reptiliana. Ele vê reptiliano em tudo. E ele escreve livro, é best-seller, e todo mundo concorda. Então, o esoterismo é uma torre de Babel. Não tem um monte de esotérico falando que a Terra é plana e dando a sua vida na internet para dizer que a Terra é plana. De onde esses caras tiraram isso? Que todo mundo, toda a evolução da ciência, da matemática, da geometria, da astronomia, nós fizemos uma conspiração para enganar vocês que a Terra é redonda e que está aí. Eu não entendo de onde esses caras tiram essas coisas. Então, o conceito evolutivo, você dá características, é que aquela história, você leu num livro, você não confirmou isso. Entendeu? Então, é aquela velha história. A ciência, ela é baseada em fatos. Eu quero ver esses caras vão dar com a cabeça já, esses caras da Terra plana. Nós temos que botar esses caras naquele SpaceX lá, botar no avião e jogar ele lá em cima, para ele ver que a Terra é redonda.
Professor, por que o Projeto Terra, nascemos no Projeto Terra cegos da terceira visão, é kármico ou é uma falta de preparamento? Não, o Projeto Terra é um projeto totalmente anti-terceira visão. 99,9%, todas as almas encarnadas estão nas trevas, não tem terceira visão aberta nenhuma. E é muito raro o médium que tem terceira visão 100% aberta. É muito raro na Terra. Tá? Professor, por que muitas pessoas não têm sucesso com a terceira visão, com contatos extraterrestres? É falta de preparo ou é alguma coisa que falta? Você vê, o Valdo Vieira tinha uma terceira visão bem aberta. Ele via muita coisa, mas ele nunca viu ET. Os ETs não se aproximavam dele, não aparecia perto dele. Ele mesmo falava, eu não vi ET, nunca vi, eu vejo espírito, converso com espírito, mas eu nunca vi. Ele só começou a falar que via ET 3 anos antes dele morrer. E ele começou a falar dos Greyzinhos, que começou a visitar o centro espírita dele, e os próprios guias espirituais dele, então orientavam, falaram, olha, esses caras que estão aí, eles estão visitando, são seres muito avançados, são seres que vêm aqui e querem o bem da humanidade. O Valdo Vieira começou a dar esse discurso. Isso significa o quê? Porque os médiuns daquela época, o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo, todos aqueles médiuns que fizeram a linha de frente do espiritismo kardecista no Brasil, eles não estavam prontos e preparados para entrar em contato com seres extraterrestres. Por isso, eles não fizeram contato com esses médiuns. Por que os espíritos inferiores nos intuem com mais facilidade que espíritos evoluídos? Porque o espírito inferior está na mesma frequência que você. Está na mesma frequência intuitiva que você, perceptiva que você. Né? É muito mais, porque nós temos uma frequência cerebral, uma frequência na consciência, que não tem a ver com o cérebro, que é isso aqui. Nós estamos discutindo isso. O espírito umbralino, ele está na mesma frequência que todos nós. Então é muito mais fácil você sentir a presença do encosto das energias, intuir, né, as coisas ruins do que as coisas boas que têm a ver com entidades de alta elevação vibratória. Então é claro que é mais fácil. Por isso que se você for em qualquer centro de Umbanda e Candomblé, você incorpora. Qualquer um incorpora. Porque os espíritos que vão incorporar em você estão na mesma frequência. Todo mundo incorpora. Só girar você lá no tabaco, soltar, você já entra em transe, já incorpora na hora. É uma beleza. Eu sei porque eu já fiz isso. Professor, os obsessores podem atrapalhar nossa evolução espiritual das pessoas? O obsessor não atrapalha, não. É só se você dá vazão para isso. Se você ficar alimentando, é o que eu falo, você alimenta o obsessor ou você alimenta seres de luz? É o que você alimenta. Você começa a encher a cara de cerveja, encher a cara de droga, de bebida, vai para boteca, vai para, como é que fala, para pagodão, para carnavalzão, você vai onde está os encostos, você vai onde está a densidade. É óbvio que você vai estar sintonizando com aquilo. É o que você sintoniza, o que você busca. Né? Você colhe aquilo que você planta. É aquele provérbio da camiseta do Lalá, né? Todo mundo tem o encosto que merece. Uma pessoa cega pode desenvolver a terceira visão? Claro, eu conhecia eu trabalhava com ele aqui em Limeira. Tá? Tinha um senhor, certo? Todo mundo conhece essa pessoa aqui em Limeira, ela já faleceu. Né? Um senhor de cor, um negro, né? Gente finíssima, eu adorava ele. Olha, eu tinha 15, 16 anos, eu ia na casa dele, certo? Ficava horas ele dando aula de astrologia, ele ensinando sobre esoterismo, ele ensinando sobre espiritualidade, viagem astral, tudo esse homem nos ensinava. Tudo. Esse homem, sozinho, pegava o ônibus aqui em Limeira, ia para o mercado de São Paulo, fazia a compra, trazia aqui e vendia na rua, para vender as coisinhas na rua dele, como um camelô. Outra pessoa ia guiando ele aqui, ele vendia as coisas, mas ele ia sozinho para São Paulo, fazia a compra e trazia na malinha dele. Ia lá só na bengalinha. Essas pessoas têm uma visão muito maior do que você possa imaginar. E às vezes o médium com a terceira visão aberta, né, ele enxerga muito mais do que você possa imaginar.
Tem uma passagem no seriado do Kung Fu, no seriado Shaolin, aquele do Kung Fu, o seriado. Entendeu? Tem uma passagem no filme que é o seguinte: tem um mestre pó, é um mestre cego, tá? Então tem uma passagem assim: o menininho era pequeno, veio o mestre pó descer na escada do mosteiro assim, com a bengalinha, né? E ele é um grão sacerdote do mosteiro, Shaolin, cego. De repente, ele para assim no meio da escada e fala assim: gafanhoto, por que você está tão triste, gafanhoto? Veja bem, o mestre é cego. Sabia que, numa certa distância, estava aquele menino, que o apelido dele era gafanhoto. E sabia que ele estava triste. Aí, ele começa a descer mais a escada e chega perto do menino. E o menino fala assim: ah, mestre, eu estou muito triste pelo senhor, né? Pelo senhor ser cego. Porque o senhor não pode ver o brilho do luar. O senhor não pode ver o colorido das flores. O senhor não pode ver o colorido das aves. E o mestre fala assim para ele: ah, gafanhoto, você tem mesmo certeza de que a lua é apenas o brilho de seu luar? Que é a superficialidade. Você tem certeza de que uma flor é apenas o colorido de suas pétalas? Você tem realmente certeza que uma ave é apenas o colorido de suas plumas? Aí ele fala assim: veja o gafanhoto que está aí em seu pé. Ele olha e tem um gafanhotinho pulando no chão. Sabe? Aí o mestre vira as costas e começa a andar. Aí ele fala assim: mestre, como que o senhor consegue ver essas coisas? Ele era cego, né? Aí o mestre vira as costas e fala assim: meu filho, como você não consegue ver essas coisas? Então, às vezes, você ter um karma de não ter uma visão física do jeito que ela trabalha o teu ser para que você enxergue nas coisas algo muito mais além da superficialidade das coisas. E eu, né, posso confessar a vocês que aqui em Limeira eu tive um mestre cego, tá? Eu tive um mestre cego e tenho orgulho de aprender com essa criatura humilde, simples de tudo, pobre, mas com uma sabedoria, bicho. Ele chegava assim para mim, mandava eu abrir o anuário astronômico, que tem a posição dos astros, né? Ele falava assim: Laércio, fale para mim o dia que você nasceu. Falava: abre o anuário aí, vê onde que está Marte, vê onde que está isso, vê onde está aquilo. Eu só falava para ele: tem 30 graus de Áries, tem 30 graus... Ele na cabeça, ele ia montando o mapa astral. Aí ele começava a falar assim: bom, essa influência de Marte, assim, ela dá essa característica, ela vai fazer isso aqui, tá. Tudo na cabeça, entendeu? Ele montava o mapa astral da pessoa na cabeça. Eu só falava as coordenadas e ele ia montando tudo. É uma inteligência assim, fora do comum. O nome dele, eu posso falar com orgulho, chama Seu Sintra. Tá? Eu vou conseguir uma foto dele para vocês. Eu prometo para vocês que eu vou procurar nos meus arquivos. E se eu não tiver, eu vou falar com alguns amigos meus, né? E vou trazer uma foto desse Seu Sintra para vocês. Tá? É isso aí. Professor, hoje as pessoas vivem muito mais tempo. Assim, as pessoas idosas podem desenvolver a mediunidade? Claro que pode. Claro que pode, nunca é tarde. É como diz aquele provérbio: antes tarde do que nunca. Não é verdade? Porque, cara, você pode estar com 80, 90 anos, cara, você não vai morrer. Você só vai largar esse corpo e continuar andando vivo por aí. Sabe? Aí você vai ver assim, o lance é que quando você abandonar esse corpo, aí você vai ver todo o plano espiritual, né? É bom estar pronto antes, já abrir a visão antes, mas quando sair do corpo já está tudo legal. Já todos colegas, amigos, os espíritos já se tornam tudo gente conhecida.
Seguir o caminho do bem e da luz faz com que os seres trevosos nos persigam? Não, o lance é o seguinte, gente. Vocês estão com medo de ser trevoso? Né? Vocês estão com medo de encosto? Vocês têm que ter mais fé na luz do que medo das trevas. Você tem que acreditar no bem, na luz. As trevas não têm força nenhuma, não têm poder nenhum, nunca teve e nunca vai ter. Só aqui na Terra que as pessoas dão poder para as trevas, né? Quando você elege um deputado ladrão, bandido, é você que está dando poder para ele, né? Se nós tivéssemos consciência de fazer as coisas, ao invés de ficar designando outra coisa para fazer a coisa para a gente, não seria tão ruim assim. É que a gente gosta de comprar as coisas prontas, né? A gente não gosta de fazer nada e achar que tudo vem a nós, sabe? Você não faz nada, você não trabalha, você não treina, você não estuda, você não treina, certo? Depois vem reclamando de um monte de coisa. Cara, se vocês não treinarem, vocês não vão ter nada na vida. Vocês não vão ter espiritualidade nenhuma na vida. Vocês não vão ter capacidade nenhuma. Vocês têm que plantar, vocês têm que trabalhar intensamente. O plano espiritual te protege. Sempre, sempre você será protegido se você seguir o caminho da luz. Professor, o mestre Sadhguru diz que o mantra Shiva Shambho é uma chave de autoconhecimento. Para o despertar, haveria um mantra poderoso para que, permitindo para o início da primeira abertura da terceira... Tem, mas não pode ser dito. Certo? Esses mantras Shiva Shambho é muito popular, essas coisas são fraquinhas, elas são fracas. Os poderosos não são ensinados publicamente. Eles não podem ser ensinados publicamente. Os mestres de luz não ensinam. Você está entendendo? Que as coisas não funcionam do jeito que vocês imaginam. Certo? Tem mantra para tirar do corpo, tira você do corpo na hora. Só pronunciou vibração, vibrou, você pula para fora. Certo? Tem chaves para abrir a terceira visão, com mantras também, certo? Que quando entoados, há uma abertura. Depois de um tempo ele fecha. Mas é como se fossem válvulas. Mas esses mantras são secretos. Só o seu mentor espiritual é que vai te ensinar. Eu jamais poderia fazer isso. O meu trabalho é conduzir vocês até um certo ponto. O lance é o seguinte: o que é o trabalho de um guru aqui na Terra, de um mestre? O trabalho do guru é o seguinte: veja bem, as forças espirituais, elas podem chegar até aqui, pela lei. O ser humano está nesse nível aqui embaixo, o ser humano comum. Certo? Esses seres, eles não podem descer esse nível e fazer uma transformação. Aí seria intervenção. Intervenção espiritual, se fosse um ET, intervenção extraterrestre, na sua jornada. Você tem que trabalhar o seu ser suficientemente para subir até aqui. Quando você ultrapassar essa barreira, aí esses ETs os espíritos vão pegar você e vão trabalhar com você. Porque você chegou até aqui. E esse chegar até aqui é esse trabalho que nós estamos propondo para vocês. Então, eu só posso levar vocês até aqui. Eu posso acompanhar vocês até aqui. Depois daqui, quem manda não sou mais eu. Eu transfiro você de escola, entendeu? Transfiro você de mestre, transfiro você de escola. A minha responsabilidade com vocês acabou ali. E esse segredo que vocês estão me perguntando só é ensinado neste nível aqui. É como cálculo integral diferencial. Não se ensina cálculo diferencial no grupo primário. Ninguém tem condições de aprender essa matemática avançada no primário. Você tem que aprender um monte de coisas. Primeiro, para quando entrar na universidade, você ter toda uma base matemática para entender e saber usar o cálculo diferencial integral. É a mesma coisa usar os mantras secretos, as chaves secretas. Eu não posso, se eu fizer isso, sou totalmente abandonado porque eu ajo fora da lei, né? Você não pode agir fora das leis espirituais. Há uma pessoa, para evoluir, precisa ser médium ou não tem necessidade disso? Olha,
a mediunidade, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que acontecer. Não adianta você ter todo um cabedal filosófico, como o Osho tinha, um bom cabedal estrutural, certo? É importante, mas só isso não basta. Vai ter que ter o momento da grande abertura. Vai ter um momento que você vai ter que contatar com os espíritos, contatar com os ETs, não tem outro jeito, é uma evolução, né? Os guias e os espíritos participam das nossas aulas conosco, estão presentes aqui e eles ajudam a ter esse acesso à mediunidade? Sempre, sempre. Dentro das regras e dentro das leis, sim. Né? Sempre que a gente vai fazer os nossos cursos, sempre que a gente tem as aulas presenciais, a gente vê a presença deles, dos espíritos, dos mestres orientais, trabalhando a nossa energia, trabalhando os nossos chakras, os ETs com tecnologia, trabalhando o nosso ser. Sabe, tudo isso são auxílios para que a gente possa cada vez mais estar crescendo, dando esses passos aqui. Tá? Eles nos ajudam nesses passos aqui também. Só que na hora que a gente estiver pronto, a coisa acontece. Né? Nesse ponto ele age tudo de forma invisível, você não percebe, porque você não está pronto para um contato, mas atuam sim. Professor, qual a relação da glândula pineal com a visão e a audição dos espíritos? Então, veja bem, o lance é o seguinte, há um estudo científico para tentar entender o que é a pineal. A pineal é uma glândula que nós temos muito pequenininha na base do cérebro, lá no centro. Alguns espíritos, alguns cientistas estão achando que esta pineal, ela é a interface. Interface neural entre a consciência do espírito com o cérebro. Ok? Então, é aonde o espírito se conecta com o cérebro. Vocês estão me entendendo? É o ponto de conexão. Então, essa glândula é como se ela pegasse o espírito, é o plug, o plug de entrada, que faz a conexão para o espírito poder então acordar, levantar e controlar esse corpo aqui. Ok? Então, a glândula pineal é responsável por isso. Por isso que ela tem uma conectividade com a terceira visão e a audição. É aquela caixa que eu falei para vocês ali. Tem a ver com essa caixa. Quando ela entra e a glândula pineal bloqueia, ela tem a ver com a terceira visão. Claro que tem. Mas só que a ciência não descobriu como ainda. De que forma isso é feito. Se um médium, por exemplo, João de Deus, comete um crime, no caso está sendo preso por denúncias de abuso, poderia-se dizer que foi uma falta de vergonha na cara ou o espírito pode possuí-lo para fazer o ato? Não, bobagem. O espírito não pode possuir, não. É vergonha na cara do médium mesmo. Essas atitudes nada tem a ver com o médium incorporado. Essas atitudes sempre vai ocorrer com o homem João de Deus. Ele pode até falar, não, estava incorporado. É mentira. É mentira. Tá? Que os espíritos, o espírito vai lá, pega os espíritos lá, está cheio de espírito lá no umbral lá, está querendo dar para todo mundo, certo? Não precisa incorporar no João de Deus para pegar as moedas aqui. É bobagem, as coisas não funcionam desse jeito. É safadeza do médium mesmo. Nesse aspecto, pode ter certeza. Não tem nada a ver com a mediunidade. É um desequilíbrio humano dele, é uma incapacidade moral, ética do indivíduo, homem, que comete erros. Por isso eu digo para você, nunca julgue médium e sábio. As duas coisas não andam muito juntas às vezes. Perfeito? Na incorporação, aonde fica o espírito médium enquanto a entidade está incorporada? Então, depende. Se a incorporação for 100%, o médium simplesmente ele pode ser jogado de lado. Ele pode simplesmente ser retirado do corpo e vai viajar astral. Tem caso que o espírito, o médium vai embora, passear, vai lá na cidade astral, nem sabe o que está rolando com o corpo dele aqui. E o corpo dele é usado o dia inteiro por um médium, por exemplo, um espírito,
Certo? No caso do Chico Xavier, do Valdo, do Zé Rigó. Quando o Zé Rigó voltava, o que aconteceu? O que foi? Estive passeando aí, me levaram para um lugar, estava na cidade, ficou o dia inteiro lá na cidade astral. Então, esse é legal. Essa mediunidade, o médium não interfere. Agora, tem aquela mediunidade que talvez o cara semi-incorpora, o médium ainda fica ali participando. Essa é meio problemática. Eu não gosto muito dessa mediunidade, não, que o médium pode interferir muito. Há muitas pessoas que alegam canalizar extraterrestres. É fácil? Não, canalizar extraterrestre é a coisa mais difícil que tem. Por isso, 99% do que você vê por aí, Lala... Tem alguma forma... Eu não falo o nome, vocês têm que investigar, pesquise. As coisas não são tão simples assim. Vou lá no programa de televisão, incorporo ET no meio do... você acha? As coisas não funcionam assim. Tem alguma forma de termos contato com os Gueis? Essa é outra história. Esse é outro curso, outro papo e outra palestra. Assisti o vídeo no canal do Pozanin sobre o arquivo do Lars Fonseca. É até o ano de 47. Todos terão a terceira visão aberta? Como é que é o negócio? O cara disse que assistiu o vídeo no canal do Pozanin sobre um arquivo... Posati. Posati. Escreveu Pozanin. Até o ano de 47. Todos terão a visão ativa? Até o ano... Não estou entendendo essa pergunta. Até o ano de 47. O que é isso? Não estou entendendo. O que você viu? Eu não estou entendendo essa pergunta. Vocês me desculpem. Fala direito aí. Ajuda a Ju, leia e vê o que o cara escreveu. Tenta entender. Fala no microfone. O que você entendeu, Ju? Acho que no DVD você fala que até 2047 todo mundo terá a terceira visão. 2047? Isso. Eu falo? Eu falo? Não sei. Eu preciso ver se eu falei isso, tá? Mas o lance é o seguinte: se nós entrarmos na Era da Luz, se a lei do karma for revogada, significa que lá na frente todos os que ficarem na matéria deverão abrir a sua terceira visão. Ou seja, significa que a barreira entre os vivos e os mortos necessariamente tem que ser rompida. Ela tem que cair. Ela não pode existir mais. Porque a visão fechada significa a Era das Trevas. Era da Luz significa romper totalmente com as leis do passado, as leis do karma, e o indivíduo está 100% consciente, com terceira visão aberta, relacionando com o plano espiritual, ou seja, o véu de Maia cai. Então talvez seja isso que eu tenha dito. Mas eu não dei datas, não sei, não consigo dar datas. A gente não sabe o que vai acontecer. Quais serão as regras para essa transição. Professor, como funciona a terceira visão? A não ser que não foi eu que falei isso, a não ser que foi ele, veio outro conferencista falar, não eu. Como funciona a terceira visão? O olho da gente precisa estar aberto? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse olho pode fechar e o indivíduo vê, ele enxerga. Inclusive, ele enxerga a distância, tá? O terceiro olho é tão poderoso que, quando conectado, ele não só vê as coisas que estão aqui à volta dele, ele pode concentrar e ver algo que está acontecendo na Europa, algo que está acontecendo. É só ele concentrar. A visão dele se projeta e ele enxerga uma situação. Ele enxerga uma cena distante. Chama-se visão à distância. Tá? Então chega por hoje, pessoal. Já está bom. Não, já está quase 10 horas da noite. Pessoal, depois a gente tenta responder as perguntas para vocês aí, tá? Manda aí que a Ju responde. Então vamos lá, pessoal. Então vamos estudar, vamos treinar, vamos entender o que significa a mediunidade e a terceira visão aberta. Vamos focar, vamos trabalhar, vamos subir a montanha. Na verdade, você pode imaginar isso filosoficamente como uma grande montanha, que você tem que escalar e chegar até aqui, para aqui sim você abrir a porta para a jornada com os mestres e com uma abertura maior.
Ok? Então, namastê, muita luz, muita paz a todos. Muita luz, pessoal.